Bom dia, 82. Bom dia. 82 não, perdão. Bom dia, 81. Desculpa. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Sejam bem-vindos. Mais uma vez, sexta-feira. Vamos que vamos. Última aula. Tá acabando. Vamos embora. Vamos que vamos. Galera, olha, se eu não me engano, para casa, na semana passada, ficou aí um exercício, página 373, acho que ficou para casa isso daí. Vamos abrir o livro lá, então, na página 373. Que módulo, professor? Oi? Qual módulo? Estamos no módulo 2. No módulo 3, desculpa. Módulo 3, se eu não me engano, capítulo... Módulo 3. Capítulo 5. América Latina, página 373. Exercício que ficou para casa aí. Então, quem está meio perdido aí, vamos lá, vamos pegar. Página 373, eram duas questõezinhas, sendo que uma pesquisa, né? Então, e a outra também, a número 5, eram questões pessoais, assim. Não tem muito... Era uma questão pessoal, no caso. Né? Não tem uma resposta única. Vamos lá então, pessoal, olha só, página 373 eu vou corrigir com vocês aqui. Então, assim, na 373 nós temos lá, número 5. Leia o texto e responda as questões. Era um texto que fala assim, o que são rios voadores que distribuem a água da Amazônia, né? Então, assim, pessoal, o que acontece? Não sei se vocês fizeram uma leitura desse texto aqui. Esse texto, ele fala sobre esse termo rios voadores, ele está relacionado ao fato da Amazônia, por ser uma floresta tropical gigantesca, você tem muitas árvores ali, né? E assim, essa floresta, ela fica numa zona chamada de zona equatorial. Então, a radiação solar ali é muito intensa. Com isso, como você tem uma floresta muito grande, você tem uma produção, né, de vapor, de água que fica na atmosfera, que sai das árvores, das plantas, muito grande. E a atmosfera, ela forma, assim, nuvens gigantescas. A umidade nessa região é uma umidade muito acentuada. Automaticamente, esse termo de rios voadores se deve a essa quantidade de umidade que fica no ar. E essa umidade, galera, ela não fica retida só ali na região da floresta amazônica, ao estado do Amazonas. Essa umidade, ela se espalha pelo território brasileiro. Para vocês terem uma ideia, essa umidade lá da Amazônia, ela chega aqui ao Rio de Janeiro e tem a capacidade de influenciar o nosso clima aqui, principalmente no verão. Isso porque essa umidade vem carregada pelas correntes de ar, né? E chega aqui à região sudeste. Por isso que esse termo de rios voadores, ele é dado a essa umidade que é gerada na Amazônia e que se espalha pelo território brasileiro, não só pelo território brasileiro, outros países da América do Sul acabam também sofrendo a influência dessa umidade. Então, assim, esse texto fala sobre isso, tá? Estou fazendo um resumo aqui do que trata esse texto aí. Então, aí tem uma pergunta, no final do texto tem uma pergunta, tá? Assim, galera, aguarda só um minutinho, Francis está reiniciando lá o computador para entrar para a aula de vocês. Só um minutinho. Quem foi que falou isso aí, gente? Foi Gilbert? Aqui o de Gilbert, obrigada. Foi Gilbert. Mas ele falou de Francis, foi isso mesmo? É, porque ele falou contraturno. Deve ser. Ele deixou o microfone ligado. Quem deixou? Gilbert. Ah, mas ele não estava, ele estava aqui com a gente, mas ele estava falando com outra turma, foi isso? Deve ser. Ah, tá. Isso. Desculpa, galera, o microfone estava ligado aqui. Ah, perdão, Gilbert,
Na 82. Valeu. Ah, tá, desculpa. Desculpa também. Ah, desculpa também, gente, que eu vi assim, eu fiquei meio confuso aqui na hora. Desculpa. Isso acontece. Então, resumindo, vou voltar à pergunta do texto. Qual a influência da floresta amazônica sobre o clima da América do Sul é descrita no texto? Então, assim, eu não sei se vocês fizeram essa questão, mas a influência, vocês deveriam falar dessa questão da umidade, que a floresta amazônica, ela leva umidade para várias partes da América do Sul, e essa umidade causa chuvas muito fortes em determinados locais. Então, essa seria a influência. E tem uma outra pergunta, gente. Em sua opinião, o que ocorrerá se a floresta for completamente desmatada? Pô, para e pensa. Se ela tem essa capacidade de levar umidade para outras regiões aí no mundo, imagine se, numa hipótese do desaparecimento da Amazônia, se nós não tivermos mais a floresta amazônica aqui na América Latina, na América do Sul. Pô, a gente vai ter uma mudança radical, gente, no clima. E digo assim, para pior, tá? Nós teríamos consequências que, assim, catastróficas, quase que fim do mundo mesmo. Porque se você observar, tem algumas características que, se não fosse a floresta amazônica, a situação seria completamente aqui na América. Vou dar um exemplo. Nosso estado, Rio de Janeiro, você pega o Rio de Janeiro e uma boa parte do território brasileiro, mas pega o Rio de Janeiro. Se você pegar o Rio de Janeiro, a posição do Rio de Janeiro, e comparar outras áreas em outros continentes, por exemplo, o Rio de Janeiro está numa posição, está numa zona térmica, e nessa zona térmica, lá na África e na Ásia, e na Oceania, na mesma posição do Rio de Janeiro, se você olhar, você vai encontrar desertos, você vai encontrar áreas de deserto. E aqui no Rio de Janeiro, nós não temos isso. Nós temos, inclusive, temos não, né? Agora temos muito pouco, mas nós tínhamos temos ainda, né? A vegetação de mata atlântica. E isso aí acontece por quê? Justamente por causa da umidade, que vem lá da região norte, da floresta amazônica, e consegue chegar aqui na região sudeste. Então, numa hipótese do desaparecimento da floresta amazônica, talvez o Rio de Janeiro se tornasse numa área com clima desértico. E também, não é só isso, isso afetaria outros estados, a dinâmica climática, atividades econômicas, principalmente a agricultura, seriam duramente afetadas. Nós teríamos aí uma diminuição na produção agrícola, né? Isso acarretaria uma série de consequências, principalmente a diminuição na produção de alimentos. Então, gente, isso tudo aí, vocês, assim, claro, é a opinião de vocês, mas são consequências de uma possível ausência da floresta amazônica. Haveria uma diminuição na quantidade de chuvas, mudança de clima, aumento de temperatura e tudo mais, tá bom? Então, assim, como eu falei, não tem uma resposta única. É uma questão pessoal. Eu estou dando só, assim, os pontos principais do que vocês deveriam estar colocando na resposta de vocês. Tá bom, pessoal? Então, depois aí, com calma, quem quiser, monta aí. Mas, assim, pergunta que eu vou fazer. Alguém não entendeu essa questão? Não entendeu nada dessa questão? Se alguém não entendeu, eu falo novamente. Alguém não entendeu essa questão? Tá tranquilo, então? Beleza, então vou fazer o seguinte, vou passar para a questão 6. A questão 6, mais uma vez, era uma pesquisa, tá? Eu vou ler o enunciado aqui para vocês, não sei se vocês fizeram, mas enfim, tá escrito o seguinte: o clima na América Latina é afetado pelos fenômenos climáticos El Niño e Laninha. Esses fenômenos ocorrem em anos alternados, quando os regimes de ventos e a dinâmica das correntes marítimas no Oceano Pacífico são alterados, causando aquecimento, El Niño, e resfriamento, Laninha, de suas águas superficiais. O resultado é uma modificação nos padrões climáticos em várias partes do mundo. Então, o que acontece, pessoal?
Não sei se vocês já ouviram falar, não sei se vocês já estudaram esse fenômeno aí nas séries anteriores. Normalmente se fala muito desse fenômeno no sexto ano, quando se estuda clima do mundo. El Niño é o processo de aquecimento das águas do Pacífico e o Laninha é o resfriamento. Eles são fenômenos alternados. O El Niño normalmente ocorre num ano e a Laninha no ano seguinte. E quando ocorre o El Niño, você tem um ano, né, onde as chuvas são muito mais intensas. E quando você tem o Laninha, as chuvas são menos intensas, chove menos. E quando você tem o El Niño também, os verões eles são muito mais rigorosos, as temperaturas tendem a ser muito mais elevadas. E quando você tem o Laninha, você tem temperaturas mais brandas. Se vocês, não sei se vocês lembram, né, mas esse último verão que nós tivemos, o verão de 2019 para 2020, foi o ano da Laninha. Então, nós tivemos um verão, se comparado ao verão do ano anterior, foi um verão com temperaturas mais brandas. Fez calor? Fez. Mas não sei se vocês lembram, de 2018 para 2019, foi o ano do El Niño. Caramba, nós tivemos um verão que foi puxadíssimo. Talvez vocês não lembrem, mas no ano de 2019, em janeiro, exatamente, em janeiro de 2019, as temperaturas estavam batendo aí 40 graus em média. Isso não é normal. Tá? Nós tivemos um mês de janeiro em 2019, onde a temperatura média foi 40 graus. Assim, claro que no verão aqui no Rio de Janeiro, você tem temperaturas que chegam a 40 graus, mas não todo dia. Aí foi como a Beatriz colocou aqui, tinha dia que passava de 40 fácil, chegava a 44, 45, com sensação térmica em algumas regiões de 50 graus quase, sensação térmica. Gente, isso é muito quente. Mas foi o quê? Foi o ano do El Niño. Claro, outros fatores também contribuíram para que aquele verão fosse um verão mais rigoroso. Mas o que vocês têm que entender é isso, não pode esquecer. Nos anos onde nós temos o El Niño, nós temos isso. Temperaturas muito altas, chuvas mais fortes. E no ano que nós temos o Laninha, as chuvas são mais brandas e os verões são, assim, mais tranquilos. As temperaturas são mais baixas. Tá bom, galera? Aí nós temos assim, faça uma pesquisa e selecione uma reportagem ou uma notícia que aborde as consequências dos fenômenos descritos acima. O clima na América Latina. Em seguida, sintetize o conteúdo em seu caderno. Pessoal, uma reportagem que vocês poderiam colocar aqui, não sei se vocês pesquisarem na internet, vocês vão encontrar, sobre chuvas fortes no verão, que são, assim, aquelas chuvas muito fortes que acabam ocasionando deslizamentos de terra, que acabam ocasionando enchentes no verão, e não só aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, né, mas em outros países da América do Sul, estão muito associadas a essa situação de chuva forte, do El Niño. E quando você tem um período onde você tem uma estiagem muito prolongada, que é a ausência de chuva, a questão do Laninha. Tá? E também é uma questão pessoal, tá? Vocês depois, com quem não fez, procura fazer uma pesquisa de uma reportagem que aborde alguma situação climática que esteja relacionada a um desses fenômenos aí. Tá bom, pessoal? Então, assim, exercício corrigido, página 374, vamos seguir com o conteúdo, tá bom, pessoal? Página 374, onde está escrito assim, população da América Latina, tá? Página 374. Vamos lá, pessoal, é o seguinte, a população da América Latina é uma população bastante diversificada do ponto de vista cultural. A gente, na semana passada, nós estávamos vendo mais as questões relacionadas a características físicas, mas, assim, a parte que envolve a formação da população na América Latina, questão cultural, é algo muito importante e essa diversidade, ela se deve a uma série de fatores, tá?
a colonização mesmo é um fator. A gente sabe que se a gente for levar em consideração a colonização de uma forma geral que aconteceu aqui na América Latina, a maioria dos países da América Latina, tá, que fique bem claro, foi colonizado pela Espanha e, no caso do Brasil, Portugal. Você pensa, professor, então, não estou vendo muita diversidade cultural aí não, tá? Mas a gente não pode esquecer que, além dos espanhóis e portugueses, que, assim, predominaram no processo de colonização, outros povos europeus também, claro que numa quantidade menor, chegaram ao continente americano e ajudaram a formar a população. Mas, principalmente, isso é muito importante, independente dos europeus, nós não podemos deixar de lembrar jamais dos povos que já viviam aqui antes da chegada dos europeus. No caso aí, os indígenas. Então, assim, quando os europeus chegaram aqui, eles encontraram uma variedade enorme de povos indígenas que, assim, estavam em níveis diferentes de desenvolvimento. Alguns grupos indígenas, eles encontravam no nível de desenvolvimento inferior, né, vivendo ainda de uma forma muito arcaica, basicamente coletando o que encontravam na floresta, caçando animais, mas eles também encontraram aqui grupos indígenas que, assim, tinham um avanço bastante significativo para a época. Eram grupos que se destacavam em várias áreas, na arquitetura, matemática, tinham conhecimento de astronomia, agricultura também. Então, assim, os europeus, eles ficaram até impressionados com alguns grupos indígenas que eles encontraram aqui quando eles chegaram no continente americano. E dentre esses grupos indígenas, talvez vocês já devam até ter estudado, já ouviram falar sobre eles nas aulas de história, né? Sem dúvida nenhuma, nós temos que dar um destaque aí aos incas, os maias e os astecas, né? Claro, outros grupos indígenas, inclusive aqui nesse mapinha, no mapa da página 374, nós temos outros grupos indígenas que aparecem aí, alguns até que viviam aqui no território brasileiro, né? Espalhados pela América do Sul e se encontravam aqui no território brasileiro. Mas, sem dúvida nenhuma, os incas, os maias e os astecas, eles acabaram ganhando destaque devido ao nível em que eles foram encontrados quando houve esse contato com o europeu. No caso dos maias, não se sabe ainda ao certo por que isso aconteceu, não existe uma explicação, mas no caso dos maias, quando o europeu teve contato com os maias, o Império Maia já estava em decadência. Não se sabe se por doença, alguma epidemia ou alguma outra coisa aconteceu, mas o Império Maia já estava em decadência. Mas o Império Inca e o Azteca estavam aí no seu auge. O Azteca, então, quando o espanhol chegou, principalmente ali no México, né, onde era a base do Império Azteca, eles encontraram uma sociedade desenvolvida, uma sociedade bastante promissora. E aquilo assustou o colonizador europeu e aquele negócio, o europeu ficou assim, caramba, esses caras, eles nos surpreenderam. Para vocês terem uma ideia, em cidades onde esses povos viviam, incas e astecas, você tinha água canalizada, claro, não passando por cano de PVC, que nem a gente tem hoje, não. Mas eram canais que eram feitos com pedra, né, esculpido lá no chão, nas rochas, e a água passava praticamente, aquela água que vinha dos rios, né, descendo lá da Cordilheira dos Anjos, no caso dos incas, enfim, ela passava na porta quase das moradias, locais onde os incas viviam. Então, os europeus viram aquilo e ficaram assim, caramba, como é que pode? Os caras fizeram um sistema de drenagem, canalização, que na Europa não tinha isso. E, assim, eles ficaram impressionados com a organização dessas sociedades indígenas, ficaram impressionados também com a limpeza que eles encontraram em algumas dessas cidades. Pô, em 1500, 1400, a Europa era um nojo. Você andava nas principais cidades europeias, você sentia aquele mau cheiro de dejetos humanos misturados com dejetos de animais, as pessoas não tinham água encanada, as fezes das pessoas eram jogadas nas ruas, assim, um cenário assustador. Automaticamente, esse cenário
de falta de higiene contribui aí para a proliferação de uma série de doenças que eram muito comuns na Europa, e isso aí não acontecia com esses grupos indígenas até o contato com o europeu, né? Então, assim, um dos principais... a questão da peste bubônica também, que foi colocado muito bem. A questão não havia o conhecimento, né, que a peste era transmitida pela questão do rato, mas também pela falta de higiene, né, que as pessoas, na Europa era muito comum as pessoas abrigarem os animais dentro das casas, da sua própria casa. Não é um cachorrinho, um gato de estimação. As pessoas dormiam coladas lá com burro, com cavalo, com burro não, né? Mas com cavalo, com boi, e por aí vai. Então, era muito complicado, e os ratos acabavam acompanhando, né, essa questão toda do armazenamento do alimento também, que era feito de qualquer jeito, enfim. As doenças se proliferavam com muita facilidade. E na América, cara, o cenário era muito, muito interessante. E o europeu ficou com medo. E o europeu pensou assim, ó, a gente não pode deixar esses caras se desenvolverem mais não, porque se hoje eles estão assim, se a gente não fizer nada, cara, esses caras vão ficar muito mais fortes, muito mais poderosos do que a gente. E, infelizmente, esse tipo de pensamento fez com que vários grupos indígenas, né, fossem dizimados pelos europeus. A gente tem relatos aí de que muita coisa, infelizmente, da nossa cultura, dos povos que viviam aqui na América, foi perdido, foi destruído, porque a ideia do europeu, infelizmente, era se colocar como ser superior aos povos que viviam aqui na América. E uma forma de fazer isso é exterminar aquela cultura, qualquer traço cultural daquele povo. Então, assim, muita coisa importante, histórica, documentos que existiam, né, durante o período aí do Império Inca, do Império Azteca, até do Império Maia, muita coisa foi destruída, muita coisa se perdeu. Claro, graças a Deus, muita coisa foi preservada também. Mas, segundo relatos de historiadores, não dá para calcular a quantidade de coisas importantes, né, de documentos, de preciosidades que foram assim destruídas, que foram perdidas durante esse processo de colonização. Então, assim, esse processo de colonização europeu aqui na América, ele foi muito ruim. E a gente tem que entender o seguinte, a nossa história ela não pode ser contada somente a partir do momento em que o europeu chega aqui. A nossa história ela tem que ser contada anterior a esse período. Só que, infelizmente, devido à falta de documentação que foi perdida, devido de registro, foram destruídos pelos europeus, há uma certa dificuldade. Mas, dá para ser feito. A questão toda é você valorizar a história, né, a sua história, a história dos seus ancestrais. Tá bom? E isso acontece de forma diferenciada aqui no continente americano. Tem país que valoriza mais e tem país que valoriza menos. No nosso caso aqui no Brasil, infelizmente, claro que mudou, as coisas estão mudando, um pouquinho, né, bem devagar, mas hoje há uma valorização muito maior da nossa história, da nossa ancestralidade. Mas, assim, tem países onde essa história ela é muito mais valorizada, ela é enaltecida, inclusive. Seguindo adiante, no caso aqui, nós estamos na página 375, já estou na página 375, tá? Então, na página 375, inclusive, tem um texto lá que fala assim, as cidades pré-colombianas da América Latina. Esse termo pré-colombiano, gente, se refere àquelas cidades que existiam aqui antes da chegada de Cristóvão Colombo, que foi, assim, o descobridor da América, que, na verdade, é um termo que é colocado aí de forma até errada, né? Ele não descobriu, ele chegou aqui e aquela conversa de que ele não sabia, chegou por acaso, conversa fiada, tá? Já sabia que essas terras aqui existiam, tanto que se gastou muito com expedições para que se conseguisse chegar aqui ao continente americano. Então, mas povos pré-colombianos é um termo que é dado, e povos e cidades. A galera que vivia aqui antes da chegada dele do contato europeu. Então, assim, essa cidade aqui do texto, tem até na legenda escrito assim, ruínas de Tenochtitlan.
antiga capital do Império Azteca, na área urbana da Cidade do México. Como eu falei anteriormente, o México era a base do Império Azteca. Só que o Império Azteca não ficou restrito só ao México. Ele avançou para áreas, inclusive, onde a gente tem hoje a América Central. Então, assim, o Império Azteca era um império bastante desenvolvido e bastante poderoso. E, assim, isso aqui é o que sobrou dessa cidade histórica, porque, claro, passou muito tempo, o tempo também ajudou a deteriorar a cidade, mas muita coisa foi destruída pelo colonizador. Foi o que eu falei para vocês aqui. O colonizador, ele não, a ideia é exterminar os registros históricos, que são uma forma de enfraquecer aquele povo, porque isso aí é fato. No assunto anterior, a gente falou sobre isso. Qualquer povo, qualquer nação que queira se desenvolver algum dia, chegar ao desenvolvimento, esse povo, essa nação, cara, tem que valorizar a sua cultura. Só que, assim, como que você vai valorizar algo que você não tem? Então, o europeu sabia disso. E por isso que ele tentou, de todas as formas, exterminar os registros, tudo que mostrasse o poder, a força daquele grupo, daquela sociedade. Só que isso, assim, em parte, eles conseguiram, mas graças a Deus não conseguiram como um todo. E diferente do Brasil, o México é um país onde há uma valorização muito maior da história dos seus ancestrais. O México valoriza muito a história dos astecas, do povo indígena que vivia lá antes da chegada dos europeus. Então, assim, foi o que eu falei para vocês. Aqui na América Latina, nós vamos ter povos que vão dar um valor muito maior à história dos seus ancestrais, da sua ancestralidade, e outros não vão valorizar tanto. Então, assim, mas como eu falei, todos deveriam dar o valor devido à sua ancestralidade. Tá? Então, tem essa imagem aqui dessa cidade dos astecas. Eu não vou ficar lendo isso aqui com vocês, depois vocês leiam aí, mas é só um registro dessa cidade aí, importante, que mostra a força que alguns povos tinham aqui antes da chegada dos europeus. Indo para a página 376, página 376, nós temos lá no alto da página está escrito assim, composição da população latino-americana. Então, assim, eu já falei anteriormente para vocês que nós temos, assim, uma população bastante diversificada, e essa diversidade ela está sendo mostrada aqui nesses gráficos da página 376. Tem um gráfico, né, mas antes tem aqui a comprovação, né, da mistura de povos. Nós vamos encontrar aqui na América Latina. Aí nós temos aqui, ó, ameríndios, euroameríndios, euroafricanos, afro-americanos, ou seja, tem o nome e o significado. Vou ler só um aqui, depois vocês leem os outros com calma. Tá assim, ó, ameríndios, indígenas dos povos nativos do continente americano. E, assim, se você ler os outros, você vai ver que a mistura, euroameríndios, descendentes da miscigenação entre europeu e índios, ou seja, mistura do europeu com índio. E por aí vai. Isso fez com que a população latino-americana se tornasse bastante diversificada, bastante miscigenada. É claro que também isso aí tem que ser dito. Alguns países têm uma miscigenação maior do que as outras. O que eu quero dizer com isso? Tem uma mistura de etnias muito maior. O Brasil, por exemplo. O Brasil é um país muito miscigenado etnicamente. Você tem uma mistura aqui de vários povos. Aí você vai pegar países na América Latina onde essa mistura existe, mas ela é menor. Vou dar um exemplo aqui. Você pega a Bolívia, por exemplo. Na Bolívia, você vai ter mais a questão dos euroameríndios, que é a mistura do europeu com o indígena. Aqui no Brasil, você vai ter euroameríndio, euroafricano, afro-americano, você vai ter de tudo aqui no nosso país. Então, assim, dependendo do país, essa miscigenação, ela vai ser maior ou ela vai ser menor, tá bom? E aqui, ainda na página 376,
nós temos a composição étnica de alguns países. Aí sim, esse gráfico aqui, ele comprova isso que eu acabei de falar. Olhando esse gráfico de alguns países, você vai ver as misturas que ocorrem neles. Em alguns, você vai ter uma presença maior de índios ou ameríndios. Em outros, você vai ter uma presença maior de euro-africanos e por aí vai. Então, isso também não pode ser esquecido. Dependendo do país, da América Latina, essa diversidade, essa miscigenação étnica, ela vai ser maior ou ela vai ser menor. Tá bom, pessoal? Seguindo aqui adiante, estou indo lá para a página 377. Hoje eu vou parar aqui, porque eu vou passar um exercício para vocês fazerem agora aqui na sala, né? Eu vou parar na página 377, que fala assim: distribuição da população na América Latina, ou seja, como que a população é distribuída pela América Latina. Então, o que nós temos aqui? Nós temos um mapa, e esse mapa tem uma variação de cores pela legenda aqui, um amarelo e, assim, se aproximando de um marrom. As áreas em marrom, que é um marrom bem clarinho, significam que são os locais onde você tem mais gente vivendo, são as áreas mais populosas, onde a densidade demográfica é maior. Mais cedo, eu fiz a pergunta na turma 8.2. Eu vou repetir a pergunta para ver se, de repente, alguém aqui na 8.1 consegue me responder. Se vocês observarem, as áreas em marrom, elas têm uma característica de posicionamento geográfico, tá? Olha, só olhar o mapa, posicionamento geográfico. Se vocês observarem, claro que tem algumas exceções, mas a maioria das manchas marrons, que significam aí aonde você tem mais gente, elas têm uma característica em comum. Alguém saberia, olhando esse mapa, e me responder que característica comum elas têm? Olhando o mapa? Ninguém consegue ver o que elas têm em comum? Oi, meu anjo, pode falar. Do litoral. Isso, muito bem, estava baixinho, mas eu consegui ouvir, perfeito, muito bem, meu anjo. Todos, se vocês observarem, essas manchas em marrom, que significam que as áreas são mais, tem mais gente vivendo, né? São todas que ficam próximas do litoral, são áreas litorâneas. Por que isso, gente? Porque a gente não pode esquecer que a colonização do território americano, e na América Latina não foi diferente, vai começar pelo litoral, ou seja, os europeus chegaram aqui naquelas grandes embarcações, né, e ficavam, quando eles chegaram aqui, eles não avançaram no primeiro momento para o interior dos territórios, até porque eles tinham que conhecer o território primeiro. Então, era natural que a base deles, as primeiras cidades que surgissem, ficassem na área litorânea. Então, tradicionalmente, na América Latina, claro, tem algumas poucas exceções, mas a maioria das grandes cidades ficam nas áreas litorâneas porque elas surgiram primeiro, se desenvolveram mais, eram locais onde sempre houve, né, mais oportunidades de trabalho, era um local por onde também mercadorias chegavam de outros continentes, e as mercadorias que eram produzidas aqui, os recursos naturais do Brasil, saíam para outros continentes também. Então, por isso que as áreas mais densamente povoadas da América Latina se encontram nas áreas litorâneas. E se vocês observarem, isso aí é natural. À medida que você vai se aproximando do interior, principalmente aqui na América do Sul, né, você vai tendo aí uma diminuição da quantidade de pessoas. Então, em quase toda a América Latina, principalmente na América do Sul, nós vamos ter uma densidade populacional, uma quantidade de habitantes muito maior nas áreas próximas ao litoral. Tem outras explicações também. É óbvio que no passado, quando você escolhia um local para formar uma cidade, você levava em consideração outros fatores também. Por exemplo, oferta de água. Hoje a gente sabe que você mora uma cidade que não tem um rio, ela não fica sem água porque a água pode chegar de outras cidades através de canos, de tubos, tubulações gigantescas. Mas no passado, você precisava construir uma cidade próxima de um rio para o consumo da água, para a agricultura também. Então, a proximidade de rios
também era levado em consideração na hora de formar uma cidade. Analisava-se também se a terra era uma terra boa para a produção agrícola, tudo isso também era levado em consideração, tá? Mas é óbvio, evidente que o fator histórico que chama mais atenção é essa questão da proximidade do litoral, tá bom? Então, esse mapa aqui vocês vão olhar, depois analisem com calma na hora que forem fazer um exercício aí, tá legal? E aí, gente, pode marcar aqui no texto, eu estou parando aqui na página 377, tá? E aí eu vou querer que vocês façam para agora, eu vou dar 10 minutinhos para vocês tentarem fazer aí, os exercícios, o número 1, o número 2 e o número 3, da página 380, tá bom? Então, para agora, rapidinho aí, página 380, número 1, número 2 e número 3 somente, tá? Então, 10 minutinhos, vamos tentar fazer aí, página 380, tá bom? Qualquer coisa eu estou aqui, tenta fazer, mas eu vou corrigir já já com vocês, tá? Qualquer dúvida, pessoal, pode falar, eu estou aqui, hein? A página, Beatriz, é a página 380, tá, meu anjo? Somente o número 1, número 2 e número 3, tá?
Olá, pessoal. 7 minutinhos, hein? São só 3 questões, isso aí é rapidinho, galera. Cinco minutos, hein, pessoal? Vamos lá, hein? Três minutinhos, hein, turma? Vamos lá, vamos acelerar aí, hein?
Vamos lá, pessoal, vamos corrigir? 11h10, 10 minutinhos se passaram aí. Vamos lá, então, para finalizar. Página 380, número 1, pessoal. Vamos lá, então. Número 1. Como viviam os povos pré-colombianos antes da chegada dos colonizadores? Alguém quer falar o que escreveu? Ninguém quer falar? Todo mundo não fez, ou todo mundo fez e acertou e já sabe que acertou? Ninguém quer falar a resposta, não? Bom, vou falar então aqui aquilo que eu falei para vocês. Quando os espanhóis chegaram aqui, eles encontraram o quê? Eles encontraram povos indígenas em níveis de desenvolvimento diferentes, tá? Então, ao mesmo tempo que eles encontraram povos muito avançados, que foi o caso aí dos incas, dos maias e dos astecas, eles também encontraram povos que viviam assim, de forma bastante arcaica, como quase assim, da forma como os homens da pré-história, das cavernas, eram grupos indígenas que praticamente não viviam, não tinham um local fixo, eram quase que seminômades, né? Eles vagavam em busca de alimento, em busca de água, tá? Pode, Júlia, pode falar sim, pode falar. Eu botei que viviam povos distintos, cada um com sua cultura, prática ou religião. Tá ok, ficou boa, pode deixar. Então, assim, é o que eu estava tentando explicar aqui. Eram formas diferentes, tá? Então, você tinha aqueles que eram mais avançados e você tinha aqueles que eram mais arcaicos. Então, quem não fez, quiser colocar aí uma resposta, pode colocar o seguinte, eu vou falar aqui, quem quiser anote, tá? Pode escrever o seguinte. Encontraram... Que professor? Encontraram civilizações avançadas, e outras arcaicas. Encontraram civilizações avançadas e outras arcaicas. Ponto final. Tranquilo no número 1? Posso ir para 2? Vou repetir a 1 então. Encontraram civilizações avançadas, e outras arcaicas. Encontraram civilizações avançadas e outras arcaicas. Ponto final. Conseguiu, João Pedro? Encontrar civilizações avançadas e outras arcaicas. Agora foi, João Pedro? Beleza. Vamos para 2. O que ocorreu com os povos pré-colombianos após a chegada dos colonizadores? Ou seja, quando os colonizadores chegaram aqui, tiveram contato com os povos pré-colombianos. O que aconteceu? Alguém quer responder? Muitos indígenas foram mortos pelos europeus. Também pegaram doenças e tiveram suas moradias destruídas. Ótimo, perfeito, perfeito. Muito bom, meu filho, exatamente. Então, assim, mais alguém quer falar o que escreveu? Muito bom, meu. Então, assim, a resposta da Beatriz tá ótima. O que aconteceu? Os europeus, eles destruíram as moradias, cidades foram destruídas, a questão das doenças também, né? Muitos povos indígenas adoeceram com o contato com os europeus, porque, assim, os europeus levaram para eles
várias doenças que eles jamais assim tiveram tido contato, vírus, enfim, a gripe mesmo, né? Um europeu gripado, ele era capaz de dizimar uma aldeia inteira, né? Ele espalhava aquilo e as pessoas morriam mesmo, porque o organismo não tinha nenhum tipo de resistência. É a situação que a gente está vivendo agora, né? Essa questão da pandemia, esse vírus novo, o organismo não está acostumado. Então, assim, com os índios foi um extermínio também com relação à questão de doenças. Tá? E é óbvio, evidente, muitos também foram feitos escravos. Em alguns locais, o indígena era escravizado também. Então, assim, tudo isso, infelizmente, aconteceu depois do contato que o europeu teve aí com os indígenas, tá bom? Vou falar aqui a resposta, tá? Porque, de repente, tem alguém que não fez. Quem quiser, anote, tá? Muitos morreram. Muitos morreram. E também foram escravizados. Muitos morreram. E também foram escravizados. Ponto final. Muitos morreram. E também foram escravizados. Ponto final. Posso ir para a questão 3? Então, vamos lá. Questão 3. Em relação aos povos indígenas da América Latina, que existem atualmente, é correto afirmar que seu modo de vida não está ameaçado? Justifica. Então, o índio que vive hoje, tá lá na floresta amazônica, ali na região centro-oeste, o estilo de vida dele não está ameaçado? Isso é verdade? Isso é mentira, tá? Não. Então, primeira coisa, não. E aí você tem que justificar a sua resposta. Por que isso? Porque até nos dias de hoje, esses índios eles estão correndo risco aí. Por quê? Porque tem as queimadas que são feitas aí pelos agricultores, vocês já devem ter visto isso aí na televisão, o avanço da agricultura para áreas indígenas. Você também tem a expansão urbana, tem cidades que estão crescendo, então estão invadindo o espaço que deveria ser destinado somente a esses grupos indígenas, e por aí vai, a questão da violência também. Então, o estilo de vida do indígena tradicional, aquele que ainda tenta viver da forma como vivia no passado, está muito ameaçado, sim, está muito ameaçado pelo avanço do homem nessas regiões, seja pela questão da agricultura, seja pela questão do crescimento das cidades, tá bom? Então, na resposta de vocês primeiro tinham que colocar não, tá? Para quem não fez aí. E como que vocês justificam? Não acabou ainda não, tá? A aula não acabou ainda não. Ainda são 11h18, tá? 11h18. E repetindo aí, só para concluir. Alguém colocou aqui no chat que a aula acabou. Não acabou não. Só para concluir aqui o raciocínio da questão. Então, nós temos aí, primeiro não, vocês têm que colocar não, e depois vocês têm que colocar o seguinte, claro que pode ser com as palavras de vocês. Pode, Beatriz, pode falar essa resposta sim. Não, atualmente muitos povos indígenas estão ameaçados de perder suas terras para o governo e, consequentemente, a perda de tradições e parte de sua cultura e religião. Ótima. Excelente resposta, meu anjo. Perfeito. Tá? Então, pode deixar a sua, mas como eu estava falando, não, e assim, a justificativa vocês podem colocar devido à ameaça do crescimento da agricultura, do crescimento das cidades em suas terras. Pode ser simplesmente isso, ponto final. Devido à ameaça do crescimento da agricultura e das cidades em suas terras. Ponto final. Tá bom, pessoal? Então, assim, crescimento da agricultura? Da agricultura. E vou repetir do início, então, que Pedro Henrique está pedindo também, tá? Depois do não.
devido ao crescimento da agricultura, e das cidades em suas terras, devido ao crescimento da agricultura e das cidades em suas terras. Ponto final. Conseguiu, Nicolas? Conseguiu, João Pedro? Agricultura. Professor. E das cidades em suas terras. Ponto final. Conseguiu agora, João Pedro? Sim. Beleza, a gente então assim, para casa, fica o número 4 da página 380 e a página 381, tá? Então anotem, para casa, fica o número 4 da página 380 e toda a página 381, tá bom? Semana que vem nós vamos corrigir. Estou encerrando por hoje, tá bom? Fiquem com Deus aí, bom final de semana, até sexta-feira que vem. Tchau, tchau. Tchau, professor. Tchau, fiquem com